Muito bem, pessoal, ótimas notícias e feliz sexta-feira! A notícia é que LeBron James, após um longo período de silêncio, finalmente quebrou esse silêncio sobre a agressão filmada contra Cassie Ventura por seu amigo do Ain't No Party Like a Diddy Party. E ele está usando sua enorme plataforma para se pronunciar sobre as acusações de estupro, dopagem e tráfico contra seu amigo. Sinceramente, achei que esse dia nunca chegaria. E adivinha só, não chegou. Por que você acreditaria em mim? É claro que ele não se pronunciou sobre Cassie Ventura apanhar diante das câmeras. Sobre por que aquelas festas eram, na opinião dele, as melhores para se ir. E, em vez disso, ele decidiu apoiar a Kamala. Eu sou um pouco covarde. Vá nos meus comentários abaixo dos endossos dele. Nós vamos falar sobre isso. Além disso, será que Donald Trump usou um insulto racial contra Kamala Harris? Ele a chamou de cracker? Você vai ter que ficar ligado para descobrir. E internet na questão do família Harris da Nova Escócia. Encontramos respostas que levaram a ainda mais perguntas. E sim, há incesto envolvido. Então fique ligado e seja bem-vinda de volta, Candace. Tudo bem. Pudemos ouvir LeBron James sobre Diddy. Veja o que ele tinha a dizer. Sim, na verdade ele não disse nada, absolutamente nada. Olha, eu não sei o que está acontecendo agora no mundo das celebridades, mas parece que todo mundo está recebendo a ligação. Vocês sabem o que é a ligação. Todos nós sabemos o que é a ligação. A gente fica tipo, ela recebeu a ligação, ele recebeu a ligação. E sabemos que a Beyoncé recebeu a ligação primeiro. Certo, porque se você reparar na Beyoncé, a energia dela em 2016, sobre 2016, ela estava cheia de energia naquela eleição. Ela quase parecia querer se abster completamente. Tipo, ela queria se abster da política. Ela não colocou muita energia nisso. Ela fez o mínimo possível. Ela deixou a Kamala usar a música dela para entrar no palco. Eles ficavam fazendo a gente pensar, a Beyoncé vai estar lá, ela vai estar lá. E aí acabou que foi só isso mesmo, que a Beyoncé, pelo que parece, deixou ela usar uma música que a Kamala claramente nem conhecia. Mas você realmente podia sentir durante todo esse ciclo eleitoral que Beyoncé simplesmente não queria se envolver. Porque quando ela quer se envolver, ela faz o máximo. Ela é Beyoncé e fez o máximo que se viu em 2016. Quando Hillary Clinton estava concorrendo contra Trump, ela fez mais. O marido dela fez mais. E eles apareceram ao lado de uma grande lista de pessoas. Houve o grande personagem Seven, o rapper. Vocês se lembram disso? Vou refrescar sua memória. Estamos em 2016. Beyoncé e Jay-Z aparecendo, apoiando Hillary Clinton. Vou falar com a Cassie. Ele é meu pequeno líder. Então nunca seja eu. Nós temos. Pensar no futuro das nossas filhas e votar em alguém que se importe com elas, tanto quanto nós. Hillary Clinton. Sim, essa definitivamente não envelheceu bem para o senhor Jay-Z, mas estou apenas dizendo, olhe para isso. Você vê que ela estava dançando. Ela fez um discurso muito longo. Eles estavam tão intimamente envolvidos, eles deram à multidão o que ela queria. Tipo, aqui é Cleveland, Ohio. Ele fez rap, ela cantou, eles cantaram e fizeram rap juntos. Eles estão se abraçando no palco. Era como se as pessoas tivessem perdido o juízo. E então Hillary Clinton perdeu. Então, quando eu digo que este ano não teve a mesma energia, é a isso que estou me referindo. Eu sinto que, na verdade, o que talvez tenha acontecido este ano com a Beyoncé foi que alguém ligou pra ela, tipo, sabe, o chefe da máfia, aquela pessoa que é tipo uma amiga inimiga, finge ser amiga dela. Oi, Beyoncé, que bom te ver. Como estão as crianças? Como está a Blue? Ela está ficando tão linda, sabe, a gente realmente adoraríamos ver você se envolver e talvez aparecer pra falar em apoio a Kamala Harris. Sabe, as eleições dela são em algumas semanas. E sabe, a Beyoncé está tipo, eu realmente não quero. Mas ela está falando com, tipo, o chefe dela, que finge ser amigo, e ela realmente não tem escolha. E, eventualmente, ele só diz, olha, a gente tem fitas do Jay-Z, é escorregadio. É um escorregador, tem óleo de bebê. Vai lá e fala algo legal sobre a Kamala Harris. E então, a Beyoncé, meio contrariada, subiu ao palco. Todo mundo achou que ela fosse cantar. E tudo o que ela fez foi dar, tipo, um discurso de 3 minutos. E olhe para o rosto dela. Tipo, ela simplesmente parece dizer, mal posso esperar para que isso acabe.
O que eu tenho que dizer para que o chefe da máfia não divulgue as fitas de deslizamento? Ouça com atenção. Estamos muito felizes por estar aqui neste palco como orgulhosas mulheres do interior do Texas, apoiando e celebrando a única e exclusiva vice-presidente Kamala Harris. Uma mulher que luta pelo que este país realmente precisa agora. Unido? É impossível não sentir a energia nesta sala. A positividade. A comunidade. A humanidade. Estamos à beira de uma mudança incrível. À beira da história. Não estou aqui como uma celebridade. Não estou aqui como político. Estou aqui como mãe. Uma mãe que se importa profundamente com o mundo em que meus filhos e todos os nossos filhos vivem. Quero dizer, estou falando do mínimo. Isso é metade do discurso. Você acabou de assistir metade do discurso que ela fez. Mal fala algo sobre Kamala. Parece que ela nem quer estar lá. Ela sou eu grávida de 9 meses e já me comprometi a um evento. E eu só... Por que eu disse que faria isso? Aí estou no palco, vou ter que lidar com essas crianças na plateia, me perguntando sobre transgenerismo. Eu fico, literalmente, estou grávida para isso. Mas aí, na verdade, eu acabo falando em voz alta. Eu não queria falar em voz alta, porque era pra ser só na minha cabeça, mas eu entendo ela. É uma obrigação. Ela está cumprindo uma obrigação, dá pra sentir isso. E agora todos eles estão recebendo a ligação. Todos eles estão recebendo a ligação. E agora sabemos quem está na lista. Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z e, claro, LeBron James. LeBron James, ele simplesmente me mata porque, na verdade, quando penso nisso, ele mantém a mesma energia. Eu ia dizer que ele é uma fraude, mas ele não é realmente uma fraude. Se você pensar bem, LeBron James realmente gosta de sua criminalidade, certo? Se tem uma coisa que ele vai fazer ao máximo, é tipo quando qualquer criminoso negro ou viciado em drogas é pego fazendo qualquer coisa, ele é o primeiro a garantir que desinforma as massas. Aliás, ele é o rei da desinformação. Toda vez que algo acontece, ele nunca conta para as pessoas o quadro completo. E, obviamente, vimos isso. George Floyd, ele foi um símbolo para George Floyd no Black Lives Matter, nunca mencionou o fato de que... E eu não estou dizendo que George Floyd merecia morrer, essa não é a minha perspectiva. Mas, como podemos falar sobre esse caso e não mencionar o fato de que ele tinha fentanil suficiente no corpo para matar um cavalo, que houve toda uma parte antes mesmo de ele ir ao chão, em que eles estavam tentando prendê-lo pacificamente. Ele pede para ser colocado no chão, ele diz que é claustrofóbico. O que provavelmente está acontecendo, claro, é que ele ingeriu, como sabemos. Os laudos toxicológicos foram divulgados. Ele tinha fentanil suficiente no corpo para matar um cavalo. Isso é apenas um fato. Ele também tinha metanfetamina no corpo. É lamentável que George Floyd fosse um dependente químico. As drogas afetam muitas pessoas. Mas o LeBron James simplesmente virá o símbolo do BLM e manter as pessoas negras constantemente irritadas com essas questões. Quando se trata de alguém que não está exatamente vivendo de forma admirável, como uma viagem pelo túnel do tempo. Não se esqueça como no tweet sobre Ma'Khia Bryant, quando ele basicamente pareceu ameaçar abertamente um policial. Ele tweetou isso quando Ma'Khia Bryant foi baleada e morta em Ohio. Eu acho que foi em Columbus, Ohio. Ele escreveu, "Você é o próximo?" com uma foto do policial, #responsabilidade. E então as pessoas ficaram indignadas, o que está acontecendo agora? É como se fosse um alvo para um policial. Então ele apagou o tweet e substituiu por este aqui. Ele escreveu, "Estou tão cansado de ver pessoas negras sendo mortas pela polícia." Eu apaguei o tweet porque ele está sendo usado para criar mais ódio. Isso não é sobre um policial, é sobre todo o sistema. E eles sempre usam nossas palavras para criar mais racismo. Estou tão desesperado por mais responsabilidade. Sabe, o que falta nesse tweet é o fato de que Ma'Khia Bryant estava no processo de esfaquear alguém. Sim, ela estava com uma faca em cima de outra garota e estava prestes a esfaqueá-la. E o policial atirou nela para salvar a vida da outra pessoa negra. Sabe, esse é o LeBron James. Você não espera uma visão completa de nada. É como se fosse um negro. A pessoa pensa, por que nós, como pessoas negras, não podemos esfaquear pessoas em paz? É isso que eu quero saber. É isso que o LeBron James quer saber. Ele basicamente diz, olha, sim, ok, às vezes a gente pode subir em cima de garotas e tentar esfaqueá-las. Mas quem é esse policial branco tentando nos impedir? Quem chamou esse chefe? Eu te entendo, LeBron. Eu te entendo. Como Breonna Taylor foi outro caso. As pessoas ainda não sabem os fatos que envolvem o caso de Breonna Taylor. De tão barulhentos que esses famosos foram ao apoiar Breonna Taylor. E isso foi o LeBron James, aliás, ele tweetou isso. O que é realmente engraçado, só quando você pensa no silêncio dele sobre a Cassie.
Ele tuitou: "A pessoa mais desrespeitada na Terra é a mulher negra. Eu prometo que vou fazer o meu melhor para mudar isso o máximo que eu puder. E ainda mais amor para vocês, rainhas, em todo o país e além. Amor para nós, rainhas." Cassie, você não, garota. Ele não faz o melhor que pode para falar quando vê o amigo bater em você diante das câmeras. Definitivamente não. Não apenas das rainhas, as rainhas negras que estão se alinhando e dizendo que foram drogadas por Didi, supostamente. Certo. Mas ele diz: você não é esse tipo de rainha. Estou falando só das garotas na festa. E vou fingir que não fiz nada. Eu não vi nada. E claro, os fatos do caso Breonna Taylor, de novo, sempre é uma tragédia quando alguém morre. Realmente sempre é uma tragédia porque essas pessoas têm entes queridos, mas ninguém sabe a verdade sobre essa história. Todos disseram que foi um mandado de busca sem aviso. Ela estava dormindo na cama. Ela não estava dormindo na cama. Nós sabemos que ela não estava dormindo na cama. E o motivo pelo qual os policiais foram absolvidos foi porque eles tinham um mandado. O mandado era para a casa dela. O mandado era para a casa dela por causa da Breonna Taylor. Ela tinha um namorado que não estava na casa naquela noite, um ex-namorado para quem ela estava recebendo encomendas. Acho que no mundo do Fat WAP isso é chamado de Trap Queen. E eles estavam vigiando a casa dela, observando ela receber esses pacotes dos correios. E então ele vinha buscá-los. O ex-namorado dela vinha buscar os pacotes e ia para um local conhecido pelo tráfico de drogas para cortar ou distribuir aquilo. Então eles a estavam vigiando. Eles conseguiram um mandado. No mandado dizia que eles não precisavam bater, mas eles bateram. E sabemos que eles bateram porque o cara que estava com ela naquela noite disse aos policiais que eles ouviram uma batida. E eles não sabiam quem era. E foi por isso que ele atirou. Porque ele pensou mais uma vez que atirou primeiro no policial, no cara com quem ela estava, porque ele pensou que talvez pudesse ter sido um ladrão, certo? Então, nunca houve nada que ouvisse de celebridade sobre o caso Breonna Taylor, que fosse apenas uma mentira com o objetivo de levantar questões raciais. E todos os policiais foram soltos. Porque, é claro, eles foram capazes de verificar tudo isso e ver que estavam ali naquele local por um motivo. Mais uma vez, ainda é uma tragédia que Breonna Taylor tenha morrido. Mas também poderíamos ter uma conversa sobre como, se não nos envolvermos em estilos de vida, não importa qual seja a nossa raça, certo? Envolver-se com drogas, aceitar drogas, vender drogas, usar drogas, não é uma ideia muito boa. Mas isso seria sobre responsabilidade de hashtag. E ele não se preocupa com responsabilidade. Ele realmente não é. O objetivo dele é garantir que criminosos possam cometer crimes e é por isso que faz sentido. Faz sentido que ele esteja apoiando Kamala Harris. Porque essa mulher não fez absolutamente nada na vida. Mas como aprendemos, os criminosos escapam, certo? Aprendemos isso com Yuichi Shimatsu. Aprendemos isso com Lodge Joe Brown. Soubemos que essa mulher é corrupta. Ela é torta. Ela está empenhada em garantir que as pessoas que estavam no topo do cartel sejam libertadas, aplicando-lhes sentenças leves e garantindo que os homens negros sejam presos. Então esta é uma união perfeita. Mas a maneira como ele fez isso é um nível de burrice, de propaganda. É como se você pudesse fazer isso literalmente com qualquer pessoa. E se tivéssemos tido mais tempo, eu teria feito isso comigo mesmo. Você simplesmente pega frases de alguém fora de contexto, sem contexto algum, e só coloca um monte de coisas terríveis que aconteceram com pessoas negras no passado, durante o movimento dos direitos civis. E fazer parecer que a pessoa está falando sobre pessoas negras quando não está falando sobre nenhum desses assuntos. Então foi isso. Esse foi o vídeo de propaganda que seu chefe da máfia entregou a ele e disse: "É melhor você tuitar isso ou o deslize vai sair." Ouça com atenção. Tudo bem. Claro que sim. Isso é legal, cara negro. Esse é um dos meus amigos. Nós nos divertimos, nós esculpimos melancias juntos. Foi incrível. Não, eu não sou racista. Nós amamos a Hillary. Nós amamos o Trump. Agora eles estão tirando os empregos dos negros. O país inteiro vai ficar assim, vai ser como Detroit. Muito disso tem a ver com os gênios, não é? Você não acredita? Eles estão envenenando o sangue do nosso país. Encrenqueiro. Esses são encrenqueiros. Olha, eu adoro os velhos tempos, sabe? Você sabe o que faziam com caras assim quando eles estavam em um lugar como este? Eles saíam carregados numa maca, pessoal. Dá vontade de dar um soco na cara deles, vou te dizer. Agora, se você tivesse um dia realmente violento, tipo uma hora bem pesada, e eu digo pesada mesmo, a notícia se espalharia e isso acabaria imediatamente. Temos o vídeo dele respondendo a pergunta no livro. Mas nós vamos indenizar os policiais e as forças de segurança para que não sejam destruídos pela esquerda radical. Você está mudando a história.
Você está mudando a cultura. Claro, eu odeio essas pessoas. E vamos todos odiar essas pessoas porque talvez o ódio seja o que precisamos. É só o Trump fora de contexto e, intercalado com vídeos do movimento dos direitos civis. É ofensivamente estúpido, é o que é. E eu continuo dizendo isso. As pessoas costumavam ficar muito ofendidas comigo por dizer isso. É muito óbvio. É só. É muito óbvio que se LeBron James sentasse e fizesse um teste de QI, muita coisa que ele faz faria sentido. E eu não estou, só estou dizendo o que vejo. Esse é um vídeo de propaganda muito burro e óbvio que não faz sentido algum. São apenas trechos fora de contexto. Você teria que ser um idiota para assistir aquilo e pensar, Trump disse. Tudo aquilo. E pessoas negras foram agredidas e retiradas de restaurantes. É literalmente uma daquelas coisas que eu realmente lembro vividamente. Ele estava falando com um cara branco. Ele estava falando com um cara branco quando estava falando sobre isso. Nos velhos tempos você apanhava porque, sim, eu topo isso. Eu realmente acredito muito nisso. É por isso que eu adoro morar no Sul. É assim, você tem que cuidar dos seus vizinhos. Sabe o que eu quero dizer? Você não pode se comportar assim sem enfrentar algum tipo de consequência. E tentaram fazer parecer que ele estava se referindo a um homem negro é ridículo. Mas o que realmente me deixa feliz é que nos comentários ele foi completamente zoado. Pessoas negras, brancas, todo mundo chamando a atenção dele e dizendo que lixo é esse. Vamos dar uma olhada em alguns desses comentários. E esses, aliás, estão em sequência. A gente não está procurando comentários anti-LeBron. Esse é literalmente o primeiro comentário embaixo dessa postagem. O maior é, eu vou votar no botão do Trump. Esse tem 18 mil curtidas. O próximo é, o rei do basquete, sem dúvida. Mas o cara não tem cérebro para a política. Na verdade, ele não tem cérebro. Ponto final. Ele é só força sem inteligência. Na verdade, ele deveria usar isso. Não só força sem inteligência. Trump para presidente. Todos esses famosos são vendidos. Não importa quem você apoie, isso é propaganda enganosa. Quero dizer, esse realmente é o melhor comentário. Não importa quem você apoie, isso é propaganda enganosa. Faça melhor, LeBron. É por isso que o MJ é o GOAT, você se vendeu. E eu sempre digo isso, Michael Jordan e Kobe Bryant eram muito mais sofisticados, inteligentes e conscientes de como a indústria tentaria usá-los para vender porcaria. E eles simplesmente não caíram nessa. Eles nunca morderam a isca nisso. Então ele é simplesmente o talento mais decepcionante da NBA, na minha opinião. Próximo, essa pessoa escreve, eu vou votar no Trump. Amo você, Bron. Mas não é isso, mano. Vote em Trump. Não há festa como uma festa de cantoria, certo, LeBron? Como fã do Lakers, perdi todo o respeito por você. Não há festa como uma festa de cantoria, certo? Mais um motivo pelo qual você nunca vai acabar aqui, MJ. E assim você pode ver o sentimento. Realmente era uniforme. Eu comentei e ele escondeu meu comentário e eu fiquei cara, o que eles têm contra você? Porque isso é muito ridículo. Quase parece que nem é um bom esforço quando você está apenas falando ele é literalmente Hillary. Ele está mostrando trechos de artigos de jornal chamando Trump de Hillary como se isso de alguma forma tornasse a situação verdadeira. Estou lhe dizendo, é apenas a educação dele. Nível. Para mim, isso é algo que sempre me chamou a atenção toda vez que vejo ele lendo a primeira página de cada livro. E fingindo que ficou instruído. É constrangedor. E eu só espero que os negros americanos percebam isso. Você pode admirá-lo como jogador de basquete, mas também deve reconhecer que ele não é a pessoa para quem você deve recorrer quando se trata de entender política ou políticas públicas. Porque ele não faz ideia do que está fazendo. Ele está sendo instruído sobre o que dizer e o que fazer. E geralmente ele é uma contradição ambulante. Agora, eu só quero mostrar este vídeo porque é um dos melhores de todos os tempos quando alguém realmente perguntou para ele sobre o livro que ele estava lendo, porque ele notoriamente sempre entra no vestiário lendo a primeira página. E então, finalmente, um jornalista perguntou pra ele, ei, como está esse livro que você está lendo? E LeBron James, obviamente, não pode responder a pergunta, porque LeBron James não lê nenhum livro. Ouça com atenção. Taylor, então você está segurando a autobiografia de Malcolm X, junto com Alex Haley. Não sei o quanto você já leu o livro, mas qual foi a sua maior lição até agora? Comecei há alguns dias. Sempre. Li muitas notas ao longo dos anos. Esta é a primeira vez que leio isso do começo ao fim. Mas apenas um homem muito inteligente. Um homem muito inteligente. E basicamente, as palavras dele nos anos 60 e o que estava acontecendo. Na verdade, era o que ainda está acontecendo hoje. Ele entendendo quão poderoso o negro pode ser. Eles usam muito essa palavra
quão poderosos nós somos, mas precisamos nos unir e precisamos estar juntos, precisamos ser fortes, porque sempre haverá obstáculos, sempre haverá, você sabe, coisas que serão lançadas contra nós, onde tentam nos enfraquecer, tentam nos fazer sentir que não somos reis e rainhas, e isso vai vir de todos os lados, de diferentes raças, diferentes formas e tamanhos e coisas desse tipo. E ele é um homem de mente verdadeiramente muito poderosa, e é realmente inacreditável ler algo que vem diretamente dele, algo tão profundo e impactante. Apenas ódio. Gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Obviamente sabemos qual foi a situação. Não só ele, mas Martin Luther King, alguns dos grandes nomes que já pisaram nesta face da Terra, não apenas aqui na América, mas em todo o planeta. Então é um livro bem interessante até agora. Sinto muito que vocês tenham sentido tanta dor assistindo aquilo. Olha, eu acho que isso é realmente muito identificável. Eu adoro porque me formei em letras. Eu tive que fazer todas as aulas de inglês avançado. A gente sempre tinha que ler um livro. E houve tantos dias em que eu simplesmente não li o capítulo. E aí você recebe, tipo, uma prova surpresa. Escreva uma página, uma redaçãozinha sobre esse capítulo. E esse sou eu. Eu sou, tipo, sabe, O Morro dos Ventos Uivantes, um romance da Jane Austen. Sabe, é simplesmente incrível poder ler esse romance da Jane Austen. E o Sr. Darcy era um homem muito, 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 muito poderoso. E é realmente incrível considerar esse período histórico e realmente compreender como as pessoas viviam nessa época, naquela casa. E era algo muito único. E para mim, poder ler isso sentado aqui em 2006, apreciar o que significa estar nesta época e as coisas que Jane Austen queria transmitir. E eu realmente adoro o uso das imagens e pensar sobre as plantas. E eu vou tirar um F, não é? Não é? É a coisa mais real que LeBron James já fez porque ele é uma fraude. Certo, pessoal. Agora, deixa eu contar pra vocês sobre o 7 Weeks Coffee. Tudo bem, vocês sabem, eu bebo 7 Weeks Coffee. Vocês sabem por que se chama 7 Weeks Coffee? Porque com 7 semanas, bebê tem tamanho de grão de café. Ao mesmo tempo, um batimento cardíaco pode ser detectado no ultrassom. Eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez. Eles já arrecadaram mais de $500 milhão para esses centros e salvaram mais de 5.000 vidas. E eu posso falar sobre o café porque sou muito exigente com o que coloco no meu corpo. Ele não tem mofo, não tem pesticidas, é cultivado à sombra, tem baixa acidez e é totalmente orgânico. Atende a todos os requisitos. E bem a tempo para a temporada de festas, a 7 Weeks Coffee faz a maior promoção do ano. Aproveite descontos exclusivos, brindes em cada pedido e novos cafés de edição limitada. Não importa se você está procurando presentes ou a fileira perfeita, a 7 Weeks Coffee tem tudo nesta temporada. Exclusivamente para meus ouvintes, acesse 7weekscoffee.com. Use o código Candace para 25% de desconto no seu pedido. Seu pedido apoiará mais de 900 organizações pró-vida no EUA. Tudo bem. Vamos entrar nesse assunto. O Donald Trump assistiu a essa série e depois simplesmente soltou um insulto racial. Ele chamou a Kamala Harris de cracker. Eu não apoio chamar as pessoas de cracker. Donald Trump realmente a chamou de cracker. Vamos deixar vocês ouvirem isso. Ela é um desastre total. E, aliás, eu a vi esta manhã, ela fez uma pequena coletiva de imprensa que durou uns 2 minutos. Ela está exausta. Você sabe, ela está exausta. Ela é um desastre total, completamente despreparada para ser presidente dos Estados Unidos da América. Há pessoas que prosperam sob pressão e há pessoas que desabam sob pressão. Ela é uma cracker. E quanto mais pressão, Kamala. Quanto mais pressão a Kamala sente, mais você vê isso acontecendo. Ele fez isso. Me desculpe. Eu vou checar isso no Snopes. É um fato. Ele a chamou de cracker. Eu não consigo acreditar. As ofensas raciais. Eu não aprovo isso. Eu não aprovo isso. Mas é verdade que Kamala Harris é branca. Ela é de fato branca. Obviamente eu estou sendo irônico. Obviamente não foi racista, mas foi engraçado considerando a série que estamos fazendo. Queria dar uma atualização. Ontem ficamos super interessados. Se você não viu isso, eu sei que era Halloween. Muitos de vocês se foram. Volte e assista ao episódio. Mas, em particular, foi um censo canadense que alguém nos enviou, no qual vimos uma família Harris. Família Harris, cujo patriarca era Daniel C. Harris. Ele foi listado como capitão da Marinha.
E ele teve 4 filhos, um deles era Oscar Harris, listado como o filho de 17 anos, nascido em 1914. E eu não sei porquê, mas me senti muito atraído por esse censo. Então, parte disso foi uma intuição, como se eu pensasse, a gente deveria investigar mais essa família e tentar descobrir mais sobre ela. E de fato conseguimos. Antes de tudo, todo nome que está sendo usado ali, exceto Daniel, é um nome do meio. E é por isso. Acho isso bem estranho. Usar apenas os nomes do meio de todos os seus filhos e netos. E eu estava tentando descobrir, qual deles tinha filhos. Você reparou que há um neto e uma neta? E o censo indica que todos eles moram na mesma casa. E mesmo assim, não vemos ninguém listado como, por exemplo, um genro ou nora. Bem, acontece que é porque, na verdade, esta é uma família incestuosa. Ok, então conseguimos encontrar o túmulo de Daniel Cornelius Harris. Ainda não conseguimos encontrá-lo como mestre marinheiro em nenhum lugar. Então, fico pensando se ele usava outro nome, mas você pode ver, está escrito Capitão Daniel C. Harris, e está com sua esposa. E o nome verdadeiro dela é Sarah Elliott Lenora, e eles estão enterrados juntos. Você pode ver essas datas bem ali. Eles são, na verdade, primos de primeiro grau. Em relação aos filhos deles, isso é super interessante. Se você voltar ao censo, e eu só quero mostrar isso para vocês, o irmão e a irmã se casaram e tiveram esses filhos. Então você vê, está escrito Abraham e você vê que está escrito Dorothy. Bem, Abraham e Dorothy se casaram e tiveram... Essas crianças que você vê são listadas como neta e neto e são enterradas juntas. O irmão e a irmã foram enterrados juntos. Então você pode dar uma olhada no túmulo deles. Família incestuosa de marinheiros em memória amorosa de Daniel Abraham. Então ele é Daniel, Abraham, Harris e H. Dorothy é seu nome do meio. Harris é realmente fascinante encontrar isso. Isso só despertou ainda mais o meu interesse. Porque eu fico pensando, onde está Oscar? Porque conseguimos encontrar arquivos e registros de censo de todas essas pessoas, mas eu não consegui achar nada sobre Oscar além daquele censo de 1931. Então tivemos um grande debate, um debate enorme, porque eu disse, ok, devemos procurar, assumindo que Oscar é o nome do meio, já que todos estão listados pelo nome do meio. E encontramos isto. Acho que é uma placa, e meu produtor acha que é um túmulo. Eu fico pensando, todo mundo está enterrado no mesmo lugar e tem essas lápides enormes, exceto ele. Oscar só está escrito J. Oscar Harris em memória de 1914 a 1970. E eu não sinto que isso seja conclusivamente um túmulo. Simplesmente não sinto. E acho isso muito estranho. Ele morreu extremamente jovem, com 55 anos de idade. Também sabemos que o nosso Oscar morreu jovem. E eu só gostaria de saber porque, quando penso em um marinheiro e numa família incestuosa, penso em uma família que poderia transportar o que quisesse. O tempo todo, certo? Você poderia, se quisesse, traficar pessoas, se quisesse traficar produtos. Sabemos que não é como, a família inteira, os primos, os 2 pais, o Daniel C., Harris e sua esposa, seus pais eram irmãos. Então eles eram primos de primeiro grau, eles se casaram, ambos os irmãos são capitães da marinha. Ele é um capitão da marinha. E eu tenho mais algumas perguntas sobre isso. Então eu disse, ok, podemos encontrar, um capitão. Harris, que estava em St. Anna, Jamaica, que morava perto de St. Anne, Jamaica. E nós encontramos Harris, que possuía uma propriedade em Orange Hill, em St. Anne, Jamaica. Exatamente na mesma época em que nossos Harris estavam lá, não sei como, a expansiva St. Anne, a Jamaica pode ser, mas posso te dizer que Orange Hill, Orange Street é muito forte e é muito pequena. E foi exatamente aí que encontramos o Capitão Harris em uma, você adivinhou, loja maçônica. Então esta é a loja maçônica. Foi uma publicação, me desculpe, no King Gleaner, como sempre encontramos tudo. E está apenas informando sobre uma reunião da loja no 58. E só diz que Capitão Harris, acho que na verdade este é o errado. As notas da loja, sim, este é o correto. As notas da loja só está dizendo isso. Foi conduzida pelo Capitão Harris do Exército da Salvação no Salão do Exército, na Orange Street. Nós pesquisamos isso. É exatamente onde sabemos que o nosso Harris morava. Novamente, isso pode ser apenas uma coincidência, mas eu gostaria de identificar quem é esse Capitão Harris. Então, o encontramos novamente, que estávamos mostrando para vocês antes. O encontramos novamente e parece que ele estava com um pouco de problema. Havia uma questão relacionada ao Conselho Maria precisar investigar sua conduta, e ele era o mestre da escuna Argentine. Diz que ela naufragou perto do Rio Negro. Novamente, isso é tudo na Jamaica. E estamos apenas tentando encontrar mais informações sobre esse Capitão Harris em particular. Então, se você puder nos ajudar com isso, eu teria presumido que seria muito fácil para nós localizá-lo. 3 de nós investigamos isso e não conseguimos encontrar nada. Temos o nome
da escuna. Temos o nome do navio dele, temos o nome da pessoa que estava sob seu comando. E mesmo assim, não conseguimos encontrar mais nada. Então, eu realmente não sei o que está acontecendo. E se vocês estão assistindo a isso, foi aí que paramos. E estamos apenas tentando descobrir se há alguma conexão entre todos esses capitães, porque vou te dizer uma coisa. Existe uma parte de mim, quando penso em Donald Harris e penso em Oscar, Harris é uma grande parte de mim. E esse mistério sobre Beryl, o único motivo para manter isso tão misterioso para nós, para não conseguirmos encontrar facilmente fotos dela e documentação, seria porque havia algum tipo de segredo como incesto, certo? Caso contrário, você diria, aqui está a verdadeira Beryl. Tipo, por que mostrar uma foto falsa? Como eu disse, nunca fez sentido mostrar uma foto falsa de uma avó que não era sua. Além de querer se negrificar, o que também não era necessário, por que fazer isso? Se por que não falar mais sobre isso, o segredo deve ser muito grande, para que eles tenham apagado tudo tão completamente dos registros e para que todos estejam tão calados sobre isso. Tipo, quem é a verdadeira Beryl? Não conseguimos encontrar este barril verdadeiro. Não conseguimos encontrar uma cristiana. Bem, se sabemos, o fato de a família Harris ter viajado bastante pelo Canadá e de já termos descoberto incesto nessa família 2 vezes, faz com que eu pense que pode haver algo aí. E então eu, pessoalmente, gostaria de determinar quem é esse Capitão Harris. Esse era o capitão de um navio que naufragou no Rio Negro e enfrentou uma revisão de conduta. Então, se você sabe algo sobre isso, ou se é um especialista em navegação, em pesquisar registros marítimos, eu certamente não sou, adoraríamos que você participasse e nos enviasse um e-mail durante o fim de semana. Mas é aí que estamos em relação a isso. Certo, pessoal, quero entrar nesse debate que as pessoas estão tendo sobre esse chat. Suicídio de bot de IA. Primeiro quero falar sobre a Tax Network USA, porque muita gente deve impostos atrasados. O alívio da pandemia acabou. O IRS começou 2024 contratando milhares de novos agentes, enviando mais de 5 milhões de cartas de cobrança para quem tem declarações de imposto não entregues ou saldos. Não abra mão dos seus direitos e não fale com eles sozinho. Eles não são amigos. A Tax Network USA, uma empresa confiável de alívio fiscal, resolveu mais de $1 bilhão em impostos atrasados e pode ajudar você a obter o melhor acordo. Então, quer você deva 10 mil ou 10 milhões, eles podem ajudá-lo, sejam impostos pessoais ou empresariais. Mesmo que você tenha meios para pagar ou renda fixa, eles podem ajudá-lo a resolver seus problemas fiscais. Então, ligue para um 800-958 mil para uma consulta particular e gratuita. Ou visite o TN. tenusa.com/Candace. Mais uma vez é tenusa.com, ou seja, Candace. Certo, debates parentais. Debates parentais. É um debate online. As pessoas estão irritadas, algumas pessoas são extremamente empáticas, solidárias às crianças. Nunca é um tema fácil falar sobre suicídio de adolescentes, mas esta é uma situação muito única, eu diria até futurista, em que temos uma mãe processando uma startup de chatbot de personagens, alegando que o chatbot de IA é responsável pelo suicídio do filho dela. O nome da mãe é Megan Garcia. Estamos falando abertamente sobre esse assunto como um tema de debate porque ela veio a público e está falando com a imprensa. Então parece apropriado. E também quero dizer que, independentemente de qualquer coisa, isso é uma tragédia. Estamos falando sobre isso porque é um debate interessante, mas também reconhecendo que ela está em um período de luto. Obviamente, seu filho de 14 anos cometeu suicídio. E, novamente, só quero dizer que é uma tragédia, independentemente de qualquer coisa, mas o tema é interessante. Então, quero que vocês ouçam o que aconteceu, formem suas próprias opiniões e depois eu darei a minha. Ouçam só. Sewell Setzer Grace era um adolescente típico. Ele adorava jogar basquete e ser um irmão mais velho. O legado dele será a pureza do seu coração e o amor que demonstrou aos irmãos. Sua mãe, Megan Garcia, agora está lidando com o inimaginável. Sewell tirou a própria vida em fevereiro deste ano. Ele tinha apenas 14 anos. Ouvi um barulho alto, um som forte. Então corri pelo corredor até onde ficam o quarto e o banheiro dele. Chamei por ele e ele não respondeu. E nós abrimos a porta e eu vi meu filho. Eu o peguei no colo e o abracei e meu marido correu para fora para tentar buscar ajuda. Comecei a rezar. Megan não é a única mãe lidando com essa tragédia impensável. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo todo. E estima-se que 5 milhões de jovens entre 12 e 17 anos relataram ter tido um episódio depressivo maior em 2021, só aqui nos Estados Unidos. Sewell foi um deles. As notas dele começaram a cair a ponto de ele correr o risco de reprovar no 9º ano.
Mas fizemos tudo o que achávamos que devíamos fazer, como pais, tentando ajudá-lo ao levá-lo a um conselheiro e implementando certas coisas, como restrição do tempo de tela. Quando Sewell tirou a própria vida, Meghan sabia que ele não estava sendo ele mesmo, mas não conseguia entender por que ele cometeria suicídio. Até que ela começou a olhar o celular dele. Sewell vinha se comunicando com o Character AI há meses, um serviço de chatbot que gera respostas em texto semelhantes às humanas. Ele usou os personagens de Jaime Targaryen, Aegon e Daenerys, entre outros. Ele estava falando com vários robôs, ele estava se envolvendo em uma encenação, mas boa parte dela era romântica, como uma conversa sexual. Como se a pessoa estivesse do outro lado da linha, mas fosse um bot. Mas era um bot. E muitas das conversas não eram apenas sexuais, mas, na minha opinião, eram muito manipuladoras. Manipulador a ponto de Meghan agora estar processando a Character AI. O processo judicial expõe que, nas últimas mensagens trocadas entre Sewell e o bot, ele perguntou sobre suicídio. Ele expressou vontade de se machucar. E, a princípio, ela diz, não faça isso. Eu não poderia viver sem você. E então ele diz, ok, eu não vou. E enquanto ele tenta mudar o rumo da conversa, ela volta ao assunto e pergunta, você está pensando em suicídio? E a resposta dele é sim. O processo alega que Sewell tirou a própria vida segundos depois. O bot disse, por favor, volte para casa o mais rápido possível, meu amor. O processo também alega que a Character AI e seus fundadores projetaram e programaram intencionalmente a Character AI para operar como um produto enganoso e hipersexualizado e conscientemente o comercializaram para crianças, como Sewell. Certo, então, como eu disse, deixando de lado o fato de que isso é uma tragédia e nenhum pai jamais poderia imaginar a dor de ter que enterrar seu filho, o que você passaria apenas me perguntando se você poderia ter feito algo diferente antes disso. Não estou dizendo de forma alguma que isso seja a responsabilidade dela de forma alguma. Então quero deixar isso bem claro, mas isso é um pesadelo distópico. Obviamente estamos cada dia mais perto de uma sociedade totalmente tecnológica e há algo muito perturbador nisso, como se uma pessoa desenvolvesse um relacionamento com alguém que não existe e parecesse muito negro no Mirror, certo? E quando ouvi essa história e pensei, ok, ela está processando a empresa de chatbot, será que essa é a decisão certa? Sabe, cada vez mais os pais simplesmente dão celulares aos filhos. E é isso que eu quero dizer sobre isso. É como se eu sinto que o que está acontecendo muito na sociedade é que os pais entregam tecnologia para os filhos porque é uma distração e nos permite nos afastar da responsabilidade de educar. E eu quase aceitaria isso se essa fosse a primeira geração de crianças que tiveram smartphones que teria sido a nossa. Eu fui da primeira geração. Os millennials foram a primeira geração. Era um mundo novo. Era o velho oeste selvagem, internet. Você nunca poderia imaginar. Tipo, seus pais passaram de ter um pager e, de repente, agora as pessoas estão no Facebook e no Twitter e conseguem se comunicar. E agora nós sabemos o que é uma internet. Nós entendemos o que era a internet. Nós entendemos quantos buracos escuros você pode entrar na internet. Você meio que sabe, você abriu o Instagram, você recebe notificações. Tipo, você vai receber nudes, querendo ou não. Alguém está vendendo um produto, você vai acabar vendo bundas. Então, pra mim, quando ouço que uma criança, o que significa que provavelmente teve um celular antes dos 14 anos, eu não acho. Quando você pega seu primeiro celular, a primeira coisa que faz é baixar um chat de IA. Ela não sabia que ele tinha esse aplicativo no celular. É um chamado para que os pais reconheçam que isso simplesmente não é aceitável. Você deve absolutamente saber de todos os aplicativos que estão no celular do seu filho. Se você decidir dar um celular para o seu filho, tipo, eu sou uma mãe rigorosa. Nossos filhos não têm permissão para usar tecnologia. Em algumas circunstâncias, pode assistir um filme inteiro. Pode assistir todas as coisas antigas. As novas, bem estranhas, mas pode assistir Cinderela. Você pode assistir A Bela Adormecida se for assistir um filme longo. Mas a ideia de dar um celular pro meu filho, pra mim, parece algo tão distante. E se eu desse um celular pra eles porque sentisse que precisam se comunicar comigo, me ligar ou mandar mensagem, eu teria acesso a ele. Tipo, não tem como um adolescente de 13 ou 14 anos na minha casa ficar baixando aplicativos. E que eu não tenha o poder de decidir se sim ou não, e hoje em dia eles já fazem esses produtos. Sabe, eu acho que cada vez mais, com o avanço da tecnologia, permitimos que a tecnologia crie nossos filhos, e isso é problemático. Então, enquanto as pessoas debatem sobre isso, não há debate sobre se é ou não uma tragédia, mas eu realmente acho que é uma história que vale a pena discutir. Porque, pra mim, não é aceitável que os pais deem um celular para os filhos e simplesmente deixem eles fazerem o que quiserem. Eu não acredito nessa ideia de deixar seus filhos serem independentes. Você está na minha casa. Eu sei o que tem no seu celular. Eu tenho o direito de acessar seu celular a qualquer momento do dia. E se você tiver algum problema com isso,
Então vai ter que começar a ganhar dinheiro, comprar seu próprio celular e pagar seu próprio aluguel. Porque 14, 13 anos, essas idades são muito novas. Seus cérebros ainda não estão desenvolvidos. E certamente eu consigo entender que tudo o que está acontecendo, essas caixas de bate-papo e essas coisas de IA, obviamente tem como alvo as crianças, porque seus cérebros não estão desenvolvidos. Mas os pais também precisam ser pais. Estou dizendo isso de forma geral, não falando diretamente para essa mulher. De qualquer forma, quero avisar vocês que temos uma notícia de última hora antes de eu ler os seus comentários. E é grande. Não vou mentir. Esse é um grande endosso para a Kamala. É maior do que o do LeBron James. Agora estou com medo. Essa eleição pode ser perdida por causa desse endosso. Eu não esperava por isso. Eu não esperava que essa celebridade se manifestasse e dissesse para votar na Kamala. É maior do que o da Taylor Swift. E os motivos listados aqui são realmente válidos. Agora estou pensando em votar na Kamala. Certo, pessoal, vamos lá. É a Sexy Red. Ela se manifestou e aqui está o que ela tem a dizer. Vamos ver. Está no Twitter. Ela acabou de twittar isso. Acabei de votar. Não nos diga o que fazer com nossas partes íntimas. Kamala para presidente. Gente, acabou. Acabou. A Kamala vai ganhar. Ela vai ganhar. Alguém se manifestou e disse, não nos diga o que fazer com nossas partes íntimas. E eu não vejo como alguma mulher pode resistir a isso. Eu não vejo como algum homem pode resistir a esse apelo. Acho que acabou. Acabou agora. E então todos nós deveríamos simplesmente desistir. Deveríamos pendurá-lo. Terminei a série genealógica. O vermelho sexy me deixou louco. E então, meninas, vocês sabem o que fazer quando alguém aparece e diz o que fazer com a sua bucetinha. Ou algo assim. Vote em Kamala. Vote em Kamala. A economia tem sido um fardo para o americano médio. Salários estagnados, despesas aumentaram e é difícil pagar as contas sem usar cartões de crédito. Se você é proprietário e está frustrado, ligue hoje para meus amigos da American Financing. É uma ligação de 10 minutos, sem compromisso. As taxas de juros caindo, abaixo de 5%. Se você carrega saldo no cartão de crédito com taxa 20%, a American Financing pode mostrar como colocar patrimônio para trabalhar e tirar você das dívidas. Consultores de hipoteca, que recebem salário, economizam clientes $800 por mês. E se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela da hipoteca. Então ligue hoje para 8007951210, 8007951210. Visite americanfinancing.net/Owens. Isso é realmente americano Owens. Tudo bem, vamos ler seus comentários. Pessoal, estamos quase com 50 mil espectadores no YouTube. Ah, pessoal, inscrevam-se, porque estamos a apenas 150 mil de chegar aos 3 milhões. E essa era a minha meta. Romper 1 milhão em 6 meses. Então isso seria muito emocionante. Também estamos muito perto de 100 episódios, pessoal. Nossos primeiros 100 episódios como podcaster independente, o que também me deixa muito animado. Obrigado a todos que têm se inscrito. E se você ainda não fez isso, no Locals você pode apoiar nosso programa. Você pode contribuir com o valor que quiser. E isso nos mantém independentes. Isso faz com que não precisemos nos preocupar com os senhores do YouTube que nos odeiam muito. Todos eles me odeiam muito. Mas vocês me amam e isso é o que importa. Certo, vamos ver quais comentários vocês têm pra mim hoje. Sara escreve, Justiça para Alia. Fico me perguntando de onde isso veio. Eu deveria ir dar uma olhada, rever o que aconteceu com muitos desses artistas que morreram, especialmente o Kurt Cobain. Deixe-me te contar, eu tenho algumas opiniões sobre a morte do Kurt Cobain e estou pronto para compartilhá-las. Vocês me conhecem. Quero dizer, eu vou investigar qualquer buraco e dar uma olhada. Porque tem acontecido muita coisa estranha em Hollywood e eu já ignorei isso antes, mas não depois de ler Hollywood Babylon. A quantidade de assassinatos que aconteceram abertamente é meio insana, e tudo isso é para manter essas celebridades sob controle. Muita gente foi drogada até morrer, se é que vocês me entendem. Drogada até morrer. Ei, El Jack, Jordan escreve, Feliz Dia de Todos os Santos, Candace. Sim, vou à missa em algumas horas. Rezo pela sua segurança enquanto você busca a verdade. A verdade enfurece os mentirosos e os satanistas, e eles farão de tudo para nos derrubar. Mas o nosso Deus é maior. De fato, ele é maior e mais grandioso. E no final nós vencemos, meus amigos. Kamala escreve, finalmente terminei Caos e Blackout. Seu livro foi incrível e estou ansiosa pelo seu próximo livro. Agradeço por tudo você faz. Você vai vender canecas de conspiração, canecas autografadas? Sim, na verdade, hoje mesmo tive uma reunião de manhã sobre, lançar nosso catálogo de Natal. Está realmente ótimo. Espere até ver os moletons Cristo é Rei. Eles vão ser tão divertidos. E vamos fazer uma promoção de Black Friday, o que provavelmente eu não deveria ter contado, porque agora você vai pensar, vou esperar para comprar na Black Friday. Então apague isso do registro. Apenas finja que isso nunca aconteceu. Tipo a Kamala dizendo que ela era negra. Nunca aconteceu. Você não ouviu nada do que eu disse. Brashara escreve.
Por que LeBron tenta fazer parecer que a América é o país mais racista onde negros têm mais dificuldades? Estamos no início de 2024. É 2024 e LeBron James não toca nem nas maçanetas. Ele tem um chefe. Ele tem um treinador. Todas essas pessoas que o cercam são brancas. Ele tem empregadas limpando tudo. Esse homem mora em uma mansão de 100 milhões de dólares. E talvez ele não seja a pessoa certa para tentar convencer as pessoas que estamos vivendo em 1912. Eu só acho que isso por si só já é insultante. Tipo, me mostre alguém que está batalhando para crescer. Me mostre a Sexy Red e sua Coochie me dizendo isso. Tipo, sabe, que vamos ser levados de volta para a escravidão. Aí talvez eu pensasse, ok, mas LeBron James, eu não vou cair nessa. Eu simplesmente não vou cair nessa. B123 escreve. Muito bem, Candace, mas por mostrar esse grande endosso a Kamala, nunca vou te perdoar. Sério, feliz dia de todos os santos. Viva Cristo Rei e Ave Maquia. Certo, pessoal, semana que vem deixa eu contar o que teremos. Então, na segunda-feira, obviamente, teremos um episódio e vamos ter que encerrar essa série Kamala Chronicles. Então eu preciso fazer toda a minha lição de casa neste fim de semana e fazer da segunda-feira o episódio mais explosivo de todos, onde a gente junta tudo em pacote e entrega pra vocês. E então, na terça-feira, vamos estar de folga, porque é dia de eleição, e eu vou estar com a equipe do Patrick Bet David. Vou estar com o pessoal gravando podcast, vai ser tipo a noite toda. Vai ser eu. Vai ser o Dave Smith. É isso que vocês vão querer assistir porque a gente se diverte muito. Então vocês vão querer migrar pra esse canal. Vou contar tudo isso pra vocês. E aí, claro, estaremos de volta na quarta-feira. E vamos ver quantas cédulas enviadas pelo correio os democratas conseguem enfiar quando eles pararem de contar no meio da noite de terça-feira. E eu estarei lá pra cobrir isso. Então, é isso. Acho que é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem.